dia 8 de fevereiro de 2026. 8, 2, 10, 1, 2026, 10, 1, 1, 1, 1 mais 1, 2. 2 tem a simbologia do quê? Da dualidade, a luz e sombra, dia e noite, quente e frio, seco e úmido. Também simboliza as nossas questões de luz e sombra. Todos nós somos luz e todos nós somos também sombra. Integrar as duas partes. Quando a gente fala de número 2, tem também a simbologia dos relacionamentos. Relacionamentos não somente pessoais, mas tudo aquilo que a gente se relaciona, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos objetivos, os nossos desejos. E nesse dia de hoje é um dia muito importante, é um portal que nos faz refletir essas questões. E quando nós falamos sobre essa questão de luz e sombra, algumas percepções bastante interessantes. A grande pergunta nesse dia de hoje, ou a partir do dia de hoje, qual é a tua mais profunda verdade? A sua mais profunda verdade está naquilo que te aconteceu na vida, nas suas experiências, as suas dores, as suas emoções reprimidas, no choro contido, nas palavras que não foram ditas, tudo isso que aconteceu no passado, mas que involuntariamente, sem perceber, nós trazemos no nosso dia a dia, disfarçada de coraças, disfarçada de firmeza, escoradas pelas superficialidades, pela justificativa de, entre aspas, falta de tempo. E aí vem essa ideia e essa percepção, essa autorreflexão. Sou aquilo que eu mostro para o mundo? Eu sou o que eu sinto? Eu sou o que eu escondo? Sou aquilo que não consigo explicar para mim mesmo? Sou aquilo que tento resolver, tal qual um detetive. E aí, com essa reflexão, quem realmente nós somos? O que nós estamos aqui nos propondo no nosso dia a dia, mesmo sendo hoje um dia de domingo, um dia que é um dia de descanso, mas também um dia de descanso, mas um dia de reflexão, não de distração, de dispersão. Porque a vida, naturalmente, ela vai nos cobrando cada vez mais, nos pedindo uma atenção, nos pedindo uma reflexão, uma introspecção, ser o auto-observador, se auto-observar. E qual é o ponto-chave? A pista para encontrar essas respostas. E diante de todos os fatos que aconteceram na nossa vida, somos realmente isto que aconteceu na nossa vida? Ou é através desses fatos que aconteceram na nossa vida que nos dá a possibilidade de nos reinventar, ou melhor, não reinventar, nos reencontrar, para entender que todos os fatos, por mais difíceis, por mais desafiadores, repletos de emoções, emoções fortes, emoções que muitas vezes nós não queremos enxergar. Mas a grande questão é enxergar através do sentir. E talvez seja por isso que nós nos tornamos tão encoraçados, tão rígidos, tão superficiais, por medo, por receio, por não ter coragem. E como eu sempre falo, coragem é amor. Quanto mais você tem coragem, mais amor você tem por você, mais você tem amor pela tua história. Amor
em abrir o seu livro sagrado da sua história e olhar com amor, ainda que possa parecer difícil, mas não é difícil. Não é difícil, porque o amor, ele não é difícil. O amor é divino. O amor que muitos de nós ainda não conhecemos o real significado. E quando a gente fala de significado, eu falo de significado da vida. Talvez esse é provável o maior significado da vida. O amor que nasce dentro de cada um de nós. Quando nós nos permitimos sentir, reescrever a nossa história, não de forma ilusória, porque as crenças, os pensamentos, essas memórias ficaram no passado. Hoje, você pode relembrar uma memória do passado de uma forma. Amanhã ou daqui a meia hora, você vai relembrar da mesma situação, da mesma memória, de uma forma diferente. Então, o passado, ele tem as suas diferenças, ainda que nós tenhamos as memórias, as lembranças. Algumas nós não queremos lembrar, mas que é necessário. Por que esta lembrança eu não quero ver? O que essa lembrança que eu não quero ver quer me ensinar? Esta lembrança que eu não quero ver quer me ensinar exatamente o sentido da vida. Puxa vida, mas foi doloroso, foi sofrido, eu senti fisicamente, eu senti emocionalmente. Sim, mas quando você compreende com consciência, com amor, com entendimento, vai te dar a clareza que aquele fato, por mais doloroso, ou por mais sombrio, que está dentro daquele quarto escuro, é exatamente aquele ponto em que te vai trazer a luz. A luz está ali, a luz é a verdade. A verdade não é a vida superficial. A verdade não está na máscara que nós usamos. A verdade não está nessa couraça que nós acreditamos ser tão importante, ser fundamental, que esse é o propósito de vida, é um modo de viver. Não, não é um modo de viver. O modo de viver é viver a vida. A vida acontece no aqui e agora. Mas se eu mantenho, se eu repito esses padrões, é como se eu ficasse dentro de um círculo. E a vida, ela não é um círculo. A vida, em essência, ela é uma espiral. É uma espiral na qual nós vamos saindo aqui da base e vamos chegando ao topo e vamos iniciar uma nova fase, um novo ciclo, um novo campo. Este campo ele somente se manifesta, como por exemplo no dia de hoje, ou a partir do dia de hoje, quando nós somos capazes de nos ouvir, de permitir, tirar essa desculpa, não tenho tempo, não tem tempo, ou você não quer dar um tempo a você. E é muito importante, por experiência própria, experimentar este momento com você mesmo. É importantíssimo, é o silêncio que vai te trazendo, revelando as respostas. A verdade se revela no sentir, a verdadeira verdade do significado da vida. Estar no sentir. Sentir é uma pista, é uma prova real, na resolução do mistério da vida, do sentido da vida. Repito, sentir é uma pista, é uma prova real na resolução do mistério da vida, do sentido da vida.
E aí vem uma frase bem interessante: a luz vence só quem tem coragem de caminhar nela. A luz vence só quem tem coragem de caminhar nela. Porque caminhar com coragem, porque a ideia básica da luz se revelar, vir à tona, a luz é verdade, aquele que está disposto a abrir mão das circunstâncias, das crenças, dos pensamentos, das emoções que foram escondidas ou que se mantêm debaixo da pedra, tirar essa pedra e enfrentar. Enfrentar não é uma luta. Talvez enfrentar não é uma luta, porque você está dando prioridade a si mesmo, a si mesma. A coragem é entrar nesse quarto escuro e mesmo diante do desconhecido e diante das nossas dores, das nossas emoções, dos nossos medos, nós vamos entrando nesse quarto. E a cada passo que nós damos dentro desse quarto escuro, onde estão as nossas emoções, a luz, tal qual uma fresta, uma fissura, ela vai surgindo. E ao surgir essa luz, você começa a perceber que os fantasmas, que antes eram monstros, eles não existem. A luz vence só quem tem coragem de caminhar nela. Porque ao caminhar nela, você vai ter que abrir mão da sua falsa, ilusória identidade, sair da percepção do que é chamado do falso eu. Quem sou eu sem o falso eu? Quem sou eu sem esse medo? É a sabedoria da incerteza, porque quando eu desconstruo essa ideia do falso eu sou assim, eu vou sair dessa limitação do meu falso eu e vou começar a descobrir, reencontrar o número 2, relacionamento. Como você se relaciona consigo mesmo? Como você se relaciona com a sua história? Como você enxerga a sua história? Qual é a relação? Como está essa relação? E aí, ao abrir mão de quem você acreditava que você era, você paga o preço de ser autêntico. Mas ser autêntico é o que te dá a felicidade mais autêntica. Ser você mesmo, você mesma, é o que te dá o amor. É o que abre portas. Apesar de ser algo muito, digamos, confortável, é confortável viver no falso eu, mas não leva a lugar nenhum. A paz interior é o real suprimento, é o real alimento da vida. A paz interior. E percebemos que enquanto nos mantemos na superficialidade, acreditamos que estamos em paz ou esperamos encontrar a paz nas férias, encontrar a paz nos finais de semana, encontrar a paz em um relacionamento com uma pessoa, ou acreditamos que estar em paz é não se relacionar com ninguém mais. Este é o real sentido da vida? Ah, mas em função do que eu vivenciei, eu não quero mais me relacionar.
Isso te traz a paz? Ou isto apenas fortalece uma couraça? E quanto mais você fortalece essa couraça, a sua paz, que você acredita estar em paz, mais superficial. É uma paz que depende das circunstâncias externas. E a paz interior, o próprio nome já diz, paz interior. A paz interior, ela não depende das circunstâncias externas. Porque a paz interior, ela está estruturada na verdade. E a verdade não são as emoções que você reprimiu. A verdade não está nas suas crenças limitantes. A verdade não está nos medos, no medo de rejeição, no medo de aprovação, medo de amar. E nós trocamos o medo por uma couraça, por uma estrutura. Uma estrutura. Parece uma estrutura forte, mas é uma estrutura frágil, fictícia, ilusória, que nós acreditamos ser verdadeira. E acreditamos que esta falsa verdade é a verdade que nos guia. A verdade que nos guia é a consciência. A verdade que nos guia é o sentir. A verdade que nos guia é o amor. Abrir mão de quem acreditamos ser para ser quem realmente nós somos. A paz interior, ela nasce através de uma estrutura com raízes firmes, raízes saudáveis. O que é uma raiz saudável? É uma raiz repleta de nutrientes. Qual é o nutriente mais importante, fundamental? Qual é o nutriente essencial da vida? É o amor, é essa conexão divina. Quanto mais fortificada está essa raiz, as raízes fortificadas, nutridas com amor, nutridas com clareza. A árvore é gigante, mas a árvore, ela começa ali, debaixo da terra. Uma árvore, ela é linda externamente porque ela está estruturada. A beleza da árvore está também nas raízes. A beleza da árvore é a origem. Era apenas uma pequena semente e que foi se nutrindo na terra. E esta nutrição natural, invisível aos olhos, em uma certa fase da vida da árvore. E ela começa a sair, a aparecer, mas a estrutura já está formada e vai se formando cada vez mais, vai se nutrindo com os nutrientes da vida. O amor. Não há como uma árvore ser linda se ela não é linda nas raízes. Repleta de amor, consolidada. E ela se revela para o mundo. Mesmo que chova, não importa se está ventando ou não, se o vento é forte, não depende das condições externas. A árvore, ela tem esta autoconfiança, essa estrutura, e que ela, através da queda de uma folha, a folha cai
é a questão do desapego, ela sabe que ela precisa soltar aquela folha seca. Aquela folha seca representa uma fase da vida. Aquela folha seca, ela precisa cair para dar espaço a uma outra nova folha. É a renovação, é a espiral que vai se renovando. Você eleva cada vez mais. Se eleva, vai para um outro ciclo. Um ciclo não repetitivo, um ciclo de renovação. Renovar no sentido e na direção para o alto. Esse sim é o real significado da vida. Este é o real ponto da verdade. A verdade é elevada. A verdade não está no superficial. A verdadeira grandeza da árvore não está no que aparece externo. Não é somente isso. Está na estrutura. Que cada raiz ela vai seguindo o seu caminho mais coerente, seguindo uma coerência. Ela sabe qual é o melhor caminho a seguir. Cada raiz. E cada raiz vai seguindo o seu caminho, indiferentemente da outra raiz. Uma mais profundas, outras mais ali, mas elas vão seguindo nas direções corretas, seguindo uma coerência divina perfeita, sem se interpor. Não, eu não vou aqui. E se houver uma pedra, ela contorna essa pedra. Está ensinando para a gente a contornar os desafios da vida, a contornar. Ela sabe que aquela pedra está ali, mas que ela consegue passar. Ela sabe que essa pedra não é uma dificuldade, é só um período, um trecho. E ela vai cada vez mais se solidificando, se consolidando, se nutrindo com a verdade natural da vida, a providência divina que permite essa coerência de multidireções das raízes. Cada vez mais fortalece a árvore. Desapego, firmamento, coerência, percepção. E a luz vai se tornando cada vez mais forte. E é necessário abrir mão da superficialidade. A luz vence só quem tem coragem de caminhar nela. É um caminhar desconhecido para a mente, mas é conhecido pela alma. A alma sabe exatamente o caminho. A alma, ela tem uma inteligência própria. A alma tem uma inteligência suprema. A alma está conectada a uma inteligência suprema. Mas que nós, pelas nossas crenças, pelos nossos medos, pelas nossas experiências, pela nossa falta de entendimento profundo, nós, de uma certa forma, obstruímos, interferimos através do medo. Mas o medo não é algo relevante. O medo é uma pista, é uma placa indicando: é por aqui. Na sabedoria da incerteza, em que eu vou compreendendo o significado da providência divina, eu vou compreendendo o real sentido da vida, eu vou compreendendo e assimilando a verdade do meu espírito, do seu espírito.
e você é capaz. Mas é necessário dar o passo. Ainda que haja medo, ainda que haja essa escuridão, esse invisível, mas o que mais importa, o que se sustenta na vida, é o invisível. É no invisível, é no escuro. À noite, a beleza de uma estrela, ela se revela na escuridão da noite, no céu escuro. No céu escuro é que você enxerga as estrelas. É saber que mesmo que haja um tempo nublado, existe atrás das nuvens um sol maravilhoso que clareia o dia. O medo é somente uma sinalização para olhar, para seguir adiante e mudar, transcender essa questão da voz da mente. A paz interior está dentro de nós, não nas coisas do mundo. A paz interior é que nos dá o alimento da vida. E ao alimentar a vida em essência, nós vamos cada vez mais encontrando, redescobrindo, nos conectando ao real propósito da vida, ao real sentido da vida, com intenção. Qual é a intenção da vida? Qual é a intenção dos fatos que aconteceram na vida? E aí entra o processo de aceitação pelo que aconteceu. Por tudo, aceitação pelos fatos do passado. Porque quando eu aceito, não de forma liviana, eu aceito as condições, os fatos do passado como instrumento para a evolução minha, eu começo a ter gratidão. Gratidão pelas pessoas que passaram na minha vida, gratidão pelos acontecimentos, entre aspas, difíceis. E esta gratidão, esta aceitação, esta união, dois, é o que reforça ainda mais a luz, a nossa luz. Mais luz, mais verdade, mais coragem, mais amor, mais coragem, mais amor, mais luz, mais nutriente da vida, mais a vida ela vai fortalecendo a paz interior. A vida só acontece no aqui e agora, nesse momento presente. Aceitação ao momento presente, que quer nos ensinar, nos mostrar, olhar de outra forma, mais lúcida, com mais clareza, com mais percepção, com mais simbolismo e mais significado. E aí as relações, o meu relacionamento com a minha vida, dos fatos do passado, eu aceito, eu tenho gratidão. Assim, a gratidão se faz no momento presente. O meu futuro eu construo hoje, tal qual a raiz, ela vai cada vez mais para dentro e vai fortalecendo. A raiz precisa se aprofundar ainda mais na terra para que amanhã, o amanhã, com desapego, a árvore ela toma mais força ainda, sem resistência. Pelo contrário, não é resistência, é a liberdade, percepção, conexão com aquilo que é mais elevado, com aquilo que é divino, com aquilo que é a verdade, é a luz.
É sobre isso. Nesse dia de hoje, fica essa sutil reflexão. É sobre isso. É sobre isso.